Bom, então, oficialmente, começando o nosso último encontro da Queda do Céu, e para nos receber, quem quiser pegar um chazinho, uma água, porque eu vou precisar aí de uns 20 minutos, tá? Eu até tentei ser mais breve, mas o computador começou a travar, e aí eu falei, olha, com a bênção dos deuses, vamos ter aí uns 20 minutos de paciência de vocês. Qualquer coisa, dá uma corridinha, sei lá, no banheiro e tal. Mas é porque para nos receber, eu trouxe a nós. Eu acho que ninguém melhor do que nós para nos recebermos no nosso último encontro. Então, eu vou compartilhar aqui tela. Vocês estão vendo? Chaves. Beleza. Então, vamos lá. Eu quero também pedir permissão para todos os antepassados, todos aqueles que tombaram, para que nós pudéssemos estar aqui e para que nós pudéssemos seguir na luta por um mundo um pouco melhor, um pouco mais justo. O povo Yanomami, que tem o seu território na fronteira da Amazônia brasileira com a Venezuela, eles estão numa lista da Anistia Internacional, da OEA e da ONU. Você sabe por quê? Porque eles ficaram ameaçados de extinção pelas sucessivas invasões que seu povo e seu território sofreram nos últimos anos. Todos nós, índios do Brasil, a gente pensa só esses pessoas são bons, porque eles ofereciam alguma coisa, roupa, sandália, rede, panela, essa faca, tudo que eles que davam para os velhos. Aí os índios não aceitaram, aí pegaram a doença. Pegaram a doença, aí depois começou a aparecer a doença. Começou a doença das crianças, mulher, moça, homem, aí espalhou. Então depois o pessoal morreram todo, quase todo, né? Metade. Aqueles que não saíram do maloca morreram muito. E eu fiquei vivo para contar a história. Pindorama, Pindoretama, Pindorama, Pindoretama. E esse filme traz o olhar desses povos e o olhar também do invasor da sua terra. E é muito lindo, gente. Vão assistir. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra... Primeiro, eu queria pedir licença das minhas ancestrais, da minha linhagem, todas aquelas que vieram antes de mim. Quero pedir também licença a todos vocês que estão aqui, para que eu possa me expressar. Quero oferecer esse canto de abertura para a gente iniciar nosso encontro. Saci, Ayande, Saci, meu pé. Hoje eu não sei se vocês vão imaginar assim, como que também os terendas sofrem, né? São mais um naquele pontinho lá do mapa do Brasil, onde tem povos indígenas também. Então, se nós analisar assim, acho que nós nunca vamos ouvir um parente. Nossa, aqui é maravilha, né? E temos sim, maravilha. Mas o sofrimento lá atrás que passou para isso, também temos. Então aí nós temos. Suas mãos não morrem. Esmagadas, elas são uma lâmpada. Elas motivam mais do que o rifle. As palavras continuam. Você não pode parar o rio, não. Não, não para nunca. O povo Caigangue, ele é um povo que tem uma cosmovisão da divisão clânica.
né? Nosso povo se divide em dois clãs principais, que é o povo do clã Camé e do clã Canhuru. O clã Camé é o que a gente relaciona ao sol, né? Que na minha língua é Ra. O Canhuru, né, é o que a gente denomina de lua, que seria a metade oposta complementar, e é Xon, né, a lua na língua do meu povo. O último evento me deixou muito, muito tocada. Assim, toda a história que ela contou, gente, que força, que eu falei, quando eu crescer eu quero ser igual. Junto delas, e é exatamente essa diversidade que forma a floresta. Por que que é tão importante, tão difícil de fazer um reflorestamento, né? A ideia de reflorestar. Elizabeth, Oi. essa árvore que caiu, né, a Samaúma, ela se transformou nos rios depois, na outra história? No Rio Solimões. Ai, Imagina, e o Nego Bispo nos oferece a seguinte fala: nós extraímos os frutos nas árvores, eles expropriaram as árvores dos frutos. Nós extraímos os animais da mata. Beth, isso aí que você está falando me veio assim, essa forma de compreender muda totalmente a minha relação com tudo, com onde eu estou, com as pessoas que eu convivo, com o meio que eu estou, é outra forma de se relacionar. E talvez venha daí essa diferença, pela compreensão do que me constitui, né? Porque eu não sou separado dessas coisas, né? E quando eu tenho essa compreensão, mas não conceitual, isso na vivência mesmo, isso faz uma diferença imensa. Parece que eu descobri a pólvora, assim. Mauere, obrigado, Beth. Eu queria só falar, antes de tudo mais, da tua guiança, Beth, de trazer um samba, porque samba é indígena, né? Eminentemente, nossos povos, eles sambam. E meu pai, eu tenho um ancião aqui de 97 anos, que tem um encantado sambador, depois eu vou falar um pouco dos encantados, né? Exeja só, exeja assim, oi, peixe bom. Pará, na Amaquiame e em Porto Seguro, né? Aldeia Pará, né? Aldeia em Barra Velha. Beth, eu acho melhor tirar a imagem, porque está picotando aqui. Talvez você tirando a imagem, a tua voz fique melhor. Então, né? Itcheniató, né? Ian Tchomamp. Boa noite a todos. Arnan de Rua, Impataxi, Pará, Arnan Amaquiame. No nosso próprio mundo, você pega, por exemplo, a espiritualidade no nosso mundo, há um retiro da energia do mundo. Você pega uma Hestia, por exemplo. O Ailton Krenak fez uma palestra aqui, e aí eu mandei uma pergunta para ele. Eu perguntei se ele achava que a candidatura de pessoas indígenas para deputados federais era uma ideia de adiar o fim do mundo, né? E aí ele respondeu justamente dessa forma, né, fazendo um paralelo com a sustentabilidade, que é ocupar a mesma estrutura, né, com uma outra roupagem. Todo mundo aqui leu o texto, ou pelo menos deu uma sapiada, tal? Dos espelhos, para mim, ela não tem explicação física, ela não tem uma explicação objetiva, ela é espiritual, né? Ela é a casa dos espíritos mesmo, né? Do Chapiris. São outras. Essa casa dos espelhos são outros universos, outros planos da vida, né? Aí eu fico igual o João Grilo. Tem aquele momento que o João Grilo vira e fala assim, né? 3 dias eu fiquei em cima de uma cama, nem um copinho de água me mandaram quando ele tá falando. Eu fico assim, falando, todo dia eu vou lá tomar um cafezinho, mas nem uma aguinha. Não vieram perguntar, e eu tava desfalecida, assim.
quando você chama uma paulista para falar isso que ela tem para dizer. Essas oportunidades, né, da gente se dizer. Talvez das próximas a gente tenha que falar menos para a gente ouvir mais vocês, porque vejo que aí é que está essa riqueza, né, da gente fazer essa puxadinha, mas deixar a construção da casa ser feita mais conjunta. E é isso, acho que esse é o propósito desse coletivo, desses coletivos que se juntam, né, em torno desse refletir, desse pensar, né, e que o alicerce principal seja sempre, né, esse da escuta, né, que deixa essa canção como resistência e, acima de tudo, nessa interconexão. Kainana, kainari, kainana, kainari, caracapitu, tum, 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 caracapitu, tum, tum, tum. Joaquim é cutia, Hoje eu vou contar Tucumã um é pouquinho do que eu Uxá. conheço para vocês sobre a questão do povo Chavante. E eu trouxe para vocês, um símbolo da etnia Chavante, que é esse negócio que eu estou segurando aqui, que é uma gravata. E essa peninha fica aqui atrás da cabeça. Eu não botei antes essa gravatinha aqui, feita de algodão, e ela tem uma pena colada aqui. E aí a gente bota essa gravata aqui no pescoço e dá esse nozinho assim. E aí eu estou pronta para a festa. Quando isso acontece, os xamãs de nossa casa despacham rapidamente seu xabiri para socorrer o duplo animal que acaba de ser flechado. Índio, eu não sou. Sou cambeba, sou tembé, sou comamba, sou sataré, sou guarani, sou araeté, sou ticuna, sou suruí, sou tupinambá, sou pataxó, sou terena, sou tucano. Resisto com raça e fé. Márcia Cambeba. O saber orgânico é o saber que compõe o ser. É o saber que envolve o ser. Então ele vale a vida. Ele envolve a vida. Ele é a vida. O saber orgânico é a vida. E eu tenho dito que o saber sintético é o saber que compõe o ter. Então, ele vale um preço. Ele vale o ter. Como a vasilha do ter nunca enche, o preço do saber sintético é sempre o ter. E o ter sem medida. O saber orgânico não vale nada mais além da vida. Ou seja, vale simplesmente tudo isso. Ele vai passando. Por isso que é como se fosse, que eu falo, né, a gesta de Copenhague, porque ele vai passando por vários caminhos, e esses caminhos são xamânicos, né, são essas viagens que ele faz pelo mundo do Chapiriba, que são os espíritos auxiliares, são sonhos dele, e aí tem uma relação entre o uso da Iecoana, né, que é o psicoativo que eles usam para poder ter acesso a esse mundo, né, do Chapiribe, dos espíritos auxiliares, esse mundo de imagens, né, do Beio-Tubo, e ao mesmo tempo esse processo da Iecoana também é o processo do sonho noturno, né, você inala a Iecoana de dia e à noite você sonha. E o xamã é essa pessoa que ele é mais imagem do que corpo, né? Território. Nós, povos indígenas, não vivemos sem território. É como se nós fosse um peixe fora d'água. O território precisa ser demarcado com urgência. A demarcação já. Amigo, por quê? Ele tirou o cabelo, cortou o cabelo, dente de piranha. Antigamente não tem tesoura, sou piranha. Dente de piranha, ele cortou o cabelo dele, ele levou lá aonde tem capoeira, ele colocou lá. Aí ele virou sozinho e virou gente. Muita gente. Cabelo não é pouco, não. Muita gente. Vim aqui para esse lugar com o coração cheio de sonhos, né? De muitos. Especialmente de conseguir me aproximar dos índios Suruí e poder, de alguma forma, ajudá-los. Na verdade, eu não tinha nem em mente o que eu poderia fazer, não é?
os suruís estavam recém-contactados. Eu já havia trabalhado com povos indígenas em Mato Grosso. Jurema Inde Moraíbe, que Jurema nos abençoe, nossa grande mãe, nossa Biayala, Endere Membira Biayala, vós sois filhas da terra, e eu estou mais feliz porque só tem mulher. Entendeu? Não é nada contra os homens, mas parece que as mulheres, como sempre, estão mais preocupadas com coisas que são ancestrais, né? E hoje, como diria Ailton Krenak, né? Nós estamos precisando voltar. E o povo caripuna, como historicamente, como muitas pessoas conhecem, e aqueles que não conhecem possam conhecer, que é um povo aguerrido, um povo que sofreu bastante contra os projetos, que na época são uma dessas que a Elizabeth mencionou, mas hoje tem imunização para essas doenças. E no passado tempo, toda essa infraestrutura na qual eu tenho um senso muito crítico, não é que eu sou contra, mas da forma que ela está sendo desenvolvida, esse desenvolvimento vai para quem e para quê? Olhar, não estragar nossa cozinha, nosso fogão a lenha. Raimunda tá fritando peixe, acabou de chegar da pescaria, agora ela tá fritando um peixe para nós aqui comer. Fritando piranha. Aí, ó, que delícia. Minha vida no mato, eu gostei, né? Eu fui morar no mato, eu tinha 4 anos de idade com meus pais. Quando o meu pai trouxe a gente para cá, a gente foi pro Rio Cautaro. Primeira vez que o papai foi cortar seringa também. Nós fomos morar numa colocação por nome de Laranjal. Lá o papai começou a cortar a seringa, né? E nós era pequeno, não sabia de nada. E a mamãe contava que quando o papai chegava com leite da seringa, nós, cada um pegava um copinho para ir beber leite da seringa, pensando que podia beber. Noite, feliz aniversário. Nossa fogueira. Para mim foram muitas retomadas ao longo desses anos, e uma das retomadas foi entender que a minha voz ela tem uma potência no mundo e que tudo aquilo que eu falo reverbera. Pensar e falar sobre as nossas retomadas, que eu acho que isso é muito importante também, a gente... O que é que eu estou conseguindo fazer? Que retomada é essa de conexão com esse mundo físico e com esse mundo espiritual que também sustenta o céu? Será que a gente consegue devagarzinho cantar esse pequeno mantra junto? Sim. E é um canto de luta, é um canto de guerra, é um canto também de retomada, é um canto que diz, estamos aqui. E precisamos ser respeitados, né? Nas nossas diferenças. Estamos também nas cidades, em todos os lugares. Precisamos ecoar a nossa voz e falar sobre as nossas retomadas com as plantas, com os cantos, com as danças, com as artes, as sabedorias ancestrais que aprendemos nesse ciclo aí de estudos de 1 ano, 2 anos. Yo estoy huérfano de abuelos y lo primero que te quería preguntar es si me aceptas como nieto, al menos media hora, 1 hora. Falta el abuelo. Hay carencia de abuelo. Antropológicamente falta el abuelo porque están en la estantería. Olvidado. Soy aceptado como nieto durante este rato. No, porque no me vas a dar pelota. Porque nadie aprende por lo que le dicen y se aprende por lo que se sufre. Pero yo te puedo venir a visitar de vez en cuando venga al Uruguay. Yo a mis abuelos los visitaba. Tienes mi palabra de honor que cumpliría con mis deberes como nieto. No hay abuelos postizos.
Esas son cosas que deciden las tripas, no la conciencia. La conciencia después crea una batería argumental para justificar lo que las tripas decidieron. La conciencia funciona para justificar y hacer entendible las decisiones que tomaron las tripas. No pensamos con la cabeza racionalizamos, pero decidimos con los intestinos. Por eso hacemos tanta cagada. ¿Cuál es tu mayor capital, Pepe? Los compañeros, pienso como los aymaras. Pobres son los que no tienen compañeros. Comunidad. Comunidad. Nada es más importante que la comunidad. Interdependemos, somos gregarios. O futuro é ancestral, na força da natureza que rege rios e mares, céu e terra. O futuro é ancestral. A força da espiritualidade dos nossos ancestrais reacendeu as chamas dentro dos corações, que resistem todos os dias, que lutam com toda força e fé. O futuro é ancestral. No coração das crianças renasce a chama da esperança. O futuro é ancestral. Continuaremos lutando, resistentes até o fim. E nada nem ninguém vai nos tirar o direito de existir para resistir. O futuro é ancestral. Kangi Kaya, Yedsankar, Luan, Peretó Kangi Teroá. Eu me chamo Luan. Eu desejei uma boa noite a vocês na língua de Zubuquá Cariri. Esse texto que eu falei é de Idiane Crudzá, que é nossa mestra, nossa de Poeri, na aldeia. Eu vou contar uma história. A gente gosta um pouco de ouvir histórias, né? Eu adoro ouvir histórias, inclusive. E aí, entre uma cachimbada e algumas palavras, eu vou costurando essa narrativa, falando um pouco dessas memórias que tecem tantos caminhos e que nos fazem estar aqui hoje. Eu até agora que eu comecei a identificar o taxi para não pegar formiga, enfim, tem um monte de perigo, né? Eu acho que no teu doutorado, tu, de uma maneira muito literária, às vezes, de uma maneira muito, às vezes, poética, eu acho que tu desenvolve bem sobre essas agruras que a gente tem na floresta, principalmente quando a gente não é acostumado com esse ambiente, né? Então, isso é uma coisa que está sendo feita por 25% da arqueologia, não é por todo mundo. Eu não me sinto privilegiado por isso. A arqueologia acadêmica formal ela é importante também, mas a gente começar a entender que a gente pode trazer. Lá no Quilombo eu tomei um puxão de orelha, assim. Tá, mas e aí? Depois de achar os caquinhos, quem é que vai trazer a farinha para minha mesa? Aqui para o segundo momento do encontro que estamos promovendo, para a gente ter esse primeiro momento que foi bem bacana, né? Ficou tão bonito. Na hora que vocês sentir, a tudo é sua novamente. Então, posto que o indígena não trabalha, que a terra não é digna do indígena, de que, afinal de contas, se eu tenho uma ética religiosa me tocando, eu posso fazer qualquer coisa. E se você parar para pensar, no livro isso fica meio evidente, a mesma lógica que rege o racismo, ela rege historicamente a LGBTfobia. Entendeu? Assim, na matriz do preconceito, você tem a ojeriza ao outro, a ojeriza ao diferente. Seja por uma raiz religiosa, filosófica, seja por uma lógica de Estado, aquela história que eu conto, acho que está no livro isso também. Fulano verdadeiro. E aí, quem puder trazer alguma coisa para contribuir. Fazer um canto, então, de encerramento. A gente vai abrir, né? Agora a gente não sabe. Até outro. Olha, eu vou ser Agmarram, uma boa noite. Parentes, eu agradeço. Eu agradeço de coração.
A nossa luta é muito grande, Obrigada. mas nós Obrigada. Boa lutamos por noite, gente. precisão. Obrigada. Parentes, eu agradeço. Boa noite, gente. Eu Tchau, gente. Bom agradeço de descanso. coração. Beijo para vocês. A nossa luta Tudo de bom é pra você. muito grande, Até a próxima. mas nós lutamos O por mundo vai ser mais justo. precisão. Obrigada, A É um nossa coletivo de luta é mulheres. muito grande, Pois mas é. nós Ana, só pra lutamos você por saber. precisão. Beijo. Tá, um beijo. Auere, Tchau, gente. pessoal. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Maria. Maravilha. Então, Obrigada, boa gente, noite, bom pelo descanso para todo mundo. compartilhado, pela escuta. Obrigada, Maria. Obrigada. Não conhecia quase nada, mas gostei muito. Obrigado aí. Tchau, gente. Bom Natal, né? Obrigada, bom carnaval, gente. Então vai, obrigadão. Noite, opções. E o Beijo. Até uma próxima oportunidade. Tá bom. Beijo pra vocês. Já chegou. Tchau, tchau. Até. Foi muito bom. Já chegou um novo dia. Rosa que florescesse na palma da mão, toda floresta no braço de som, que já volta do filho, as matinhas vereiras, e árvores de beleza, tá bom. Beijo pra vocês. Boa semana. Então, eu quero que eles também pensar para a gente fazer trabalho junto. Proteger o mundo, proteger o céu, lua, estrela, trovão. Tudo que a gente aqui, as crianças que nascem, a gente fala para ele. A gente fala com as mulheres também. E fala para as brancas também, para entender. Mas outras pessoas acreditam. Eu acho que um dia os filhos dos brancos vão entender, para eles proteger também. Não é sonhando mal que vai proteger seu, não. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. A palavra está na mesa, está na roda. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Muito Beth. obrigada por tudo. Muito Gratidão. Eu fiquei muito emocionada vendo, me emocionei em cada vídeo, na edição, assim, nossa, muito obrigada por cada um de vocês. Muito Beijo. obrigada. Obrigada mesmo. Gente, Obrigada. até Tchau, daqui a uns gente. dias. Beijo. Tchau. 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 Tchau.
A gente vai ficar naquela brincadeira. Desliga você, não, desliga você, desliga Ó, você, então não. vamos fazer assim. Desliga você, Beth. Então não no Vai 3, hein? desligar todo mundo. Vai. Vamos lá. 1, 2, 3. Dois, Tchau. três. Eita.